Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Lux Divina. Aí sim, aí mesmo onde está na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas, ora comigo, ora connosco, ao Deus da vida, ao Senhor que dá sentido à nossa existência. Oremos, Deus Todo-Poderoso e Eterno, iluminai o nosso coração, o nosso entendimento, para vivermos na vossa presença e acolhermos a vossa palavra. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia estaria em São Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Naquele tempo, tendo Jesus recomeçado a falar em parábolas, disse-lhes: O reino dos céus é comparável a um rei que preparou um banquete nupcial para o seu filho. Mandou os servos chamar os convidados para as bodas, mas eles não quiseram comparecer. De novo mandou outros servos, ordenando-lhes: Dizei aos convidados: a comida está pronta, abateram-se os meus bois e os meus cevados. Tudo está preparado. Vinde às bodas. Mas eles, sem se importarem, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Os restantes, apoderando-se dos servos, maltrataram-nos. O rei ficou extremamente irritado e enviou as suas tropas, que exterminaram aqueles assassinos e incendiaram a cidade. Depois disse aos servos: O banquete está pronto, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos, saindo pelos caminhos, reuniram todos aqueles que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete encheu-se de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, viu um homem que não trazia o traje nupcial. Amigo, disse ele, como entraste aqui sem o traje nupcial? O outro emudeceu. O rei disse então aos servos: Amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Caríssimos irmãos e irmãs, Nosso Senhor, passando pelo mundo, na companhia dos seus apóstolos e discípulos, na companhia de uma grande multidão que o seguia e muitas vezes não compreendendo a mensagem, mas pela curiosidade, outras vezes porque encontrava em Nosso Senhor alguém que matava a fome, outras vezes encontrava em Nosso Senhor alguém que resolvia os problemas, as vicissitudes e necessidades da vida, outros por mera e pura curiosidade voltavam a olhar para o Senhor da vida. Nosso Senhor encontrou muitas maneiras de revelar este Deus que é amor, este Deus que ouvíamos ontem, saiu de manhãzinha e contratou uns, depois ao meio da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde e ao fim do dia, e no final a todos paga da mesma forma. Este Deus que revela a sua misericórdia, dentro da própria justiça, justiça dentro da misericórdia. Este Deus que não desiste da sua ovelha, é-nos revelado por Jesus. E esta revelação mostra-nos algo que nós, em gregos dizemos Basileia tu teio, ou citar de memória, o reino de Deus. E o reino de Deus é o reino
em que na companhia de Deus experimentamos a felicidade na plenitude. O reino de Deus é o reino em que os seres humanos, ou seja, encontram-se consigo mesmo e com Deus na plenitude da palavra. O reino de Deus é o reino de paz, justiça e amor. Mas é mais do que isso. O reino de Deus é estar na presença do Senhor pelas palavras mais simples que o Senhor coloca na minha boca. O reino de Deus é a casa onde habitaremos eternamente com Deus, felizes. Este reino, descrito pelo Apocalipse, ali não haverá dor, não haverá choro, já não haverá sofrimento, já não haverá tristeza, já não haverá morte, já não faltará luz, porque a nossa luz será a luz do Cordeiro. Portanto, caro irmão e cara irmã, é bonito percebermos esta verdade, é lindo. Em Apocalipse capítulo 21 diz: vi depois um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam desaparecido e o mar já não existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, de junto de Deus, bela como uma esposa que se adornou para o seu esposo. E este reino, caríssimos irmãos, o reino de Deus é isso. É uma vida de paz, de amor, não fundado na materialidade, mas fundado na leveza do Espírito Santo. É este o reino que Jesus nos vem anunciar, é o reino do amor, onde não há ódio, onde não há inveja, onde não há morte, onde não há sofrimento, onde não há separação subjetiva ou objetiva, ou seja, não há separação entre mim e os outros, não há separação dentro de mim mesmo, porque toda a separação antes de acontecer com o outro acontece dentro de mim. Portanto, o reino de Deus é isto. E Jesus conta esta linda parábola, e uma parábola é sempre um meio que os rabinos usavam para simplificar a mensagem e levar os discípulos a compreenderem aquilo que o mestre pretende transmitir. Jesus, na linha desta escola dos rabinos, na continuidade e na descontinuidade, apresenta-nos este texto, este lindo texto, as bodas do Filho do Rei. E o nosso tempo urge. Quero apenas dizer que estes a quem foram estes primeiros enviados, que o Rei manda para convidarem as pessoas e são maltratados, estes são os profetas que Deus enviou à humanidade para falar de si, para mostrar e iluminar a mente dos homens e mulheres de todos os tempos e culturas. Estes homens foram linchados, maltratados, humilhados, ultrajados, foram mortos. Jesus mesmo, que veio trazer a revelação definitiva do Pai, passou por esta experiência dolorosa, trágica, mas que não foi o final, porque o final é a ressurreição. Mas é curioso que tem algo aqui que é um denominador comum em muitas parábolas que encontramos no Evangelho de São Mateus. A parábola do fim do mundo, ou seja, esta parábola fala-nos da eternidade, do reino de Deus, mas ao mesmo tempo fala daquilo que são os novíssimos, a morte, o julgamento, o céu e o inferno. Sempre nesta parábola faz-me lembrar a parábola da rede lançada ao mar. Com ela traz toda a espécie de peixes, mas depois há uma separação, os bons de um lado e os maus do outro. Aqui vemos esta mesma realidade. Muitos são convidados, ou seja, os homens saem pelas encruzilhadas, convidam toda a gente, mas há um homem que não traz o traje nupcial. Os padres da igreja nos dizem que esse traje é a veste branca do batismo, que é no dia do batismo recebemos estas palavras, ouvimos estas palavras: conserva a imaculada até a vida eterna. Somos convidados a preservar com esta veste, com este traje nupcial que recebemos no dia do nosso batismo. E como é que se faz isso? Procurando viver os sacramentos, alimentando-se da palavra de Deus, indo à missa, rezando o terço, rezando as orações que nos levam a esta comunhão com Deus e com os irmãos. Meu irmão e minha irmã, o reino de Deus é uma realidade.
Ele está próximo, o Senhor está para vir. Abre o teu coração, acolhe Jesus com ânimo, com força, com vigor. Não tenha medo, não se deixes enganar por ideologias, por teologias que nos afastam do Senhor. Abraça o Senhor em espírito e verdade, porque os verdadeiros adoradores adorarão o espírito em verdade, diz o Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.